Santa Catarina tem 4 das 5 cidades com o metro quadrado mais caro do Brasil. De baixo para cima no ranking: Floripa, Itajaí, Itapema, Balneário Camboriú vem em primeiro lugar. O preço médio do metro quadrado de cada uma dessas cidades catarinenses é maior do que de São Paulo ou do Rio de Janeiro, por exemplo. Os paranaenses e os gaúchos já frequentam as praias dos Barrigas Verdes tem um bom tempo, mas também foram para lá os argentinos, os paulistanos e, mais recentemente, a galera do Centro-Oeste desceu para BC. Todo esse interesse dessa galera endinheirada pelas cidades litorâneas de Santa Catarina está empurrando lá para cima o preço do metro quadrado. Mas por quê? Neste Spotlight, a gente vai falar sobre como o estado de Santa Catarina caiu nas graças dos ricos, como isso está transformando o mercado imobiliário de lá e quais os desafios que o fenômeno está criando. E não se esquece de se inscrever aqui no Invest News. Santa Catarina é um estado relativamente pequeno. São pouco mais de 7 milhões de habitantes e todas aquelas cidades que eu citei no começo do vídeo também não são gigantes. Floripa mesmo tem uma população de cidade média do interior de São Paulo. É importante ter isso em mente para entender que o crescimento da população de uma cidade assim é bem perceptível para quem mora lá e os impactos são visíveis. Vamos ver uns números então. Olhando pelo censo do IBGE, entre 2010 e 2022, a população de Santa Catarina cresceu em 1.400.000 habitantes, o que significa um avanço de 21,8%. Proporcionalmente, foi o segundo maior entre todos os estados brasileiros nesse período, só perdeu para Roraima, e foi muito acima do crescimento da população do Brasil em geral, ficou em só 6,5%. Mas Santa Catarina também brilha em vários rankings na comparação com outros estados brasileiros. No Índice de Desenvolvimento Humano, Renda Média Per Capita, Produto Interno Bruto. No ranking da segurança, o topo é catarinense, menor média de mortes violentas do Brasil. Eu conversei sobre esse fenômeno com o Raul Justilores. Ele é um jornalista especializado em arquitetura e urbanismo e que discute esses temas no canal dele no YouTube, o SP nas Alturas. Ele me ajudou a entender essas ondas em direção a Santa Catarina. Primeiro, os gaúchos e paranaenses. Tudo leva a crer que as praias gaúchas e paranaenses não conseguem competir com as catarinenses. Depois, os aposentados, também do Sul. Simultaneamente a Santos, simultaneamente a Copacabana do Rio, Balneário começa a atrair muitos aposentados do Sul. Os turistas argentinos. Aquela multidão de barracas de churros na praia de Balneário Camboriú é por causa dos argentinos. Depois, os paulistas startupeiros. Floripa virou um mega polo digital. São startups de paulistas que foram para lá, gente de São Paulo com dinheiro e que quer viver de chinelo. E, finalmente, o agro do Centro-Oeste. E temos também que lembrar que no final dos anos 70, são justamente os gaúchos e os paranaenses que basicamente são os pioneiros da fronteira agrícola no Centro-Oeste. Então não me estranha que goianos e matogrossenses, quando enriquecem, queiram investir em Santa Catarina. É a praia deles. Louco, né? Mas ajuda a entender por que Balneário Camboriú entrou no imaginário festeiro e praiano do sertanejo ostentação. É por isso que os cowboy vai litorar em BC e a Ana Castela curte dar um jet em Balneário. Mas nem tudo é esse rolê intenso, prédião gigante. As cidades catarinenses atraem ricos com vibes bem diferentes. Eu conversei com alguns profissionais do mercado imobiliário de Santa Catarina e isso me ajudou a entender que as cidades do estado têm apelos distintos para públicos distintos. De novo, Balneário. A cidade ganhou o apelido de Dubai brasileira por conta dos prédios gigantescos que atraem milionários, bilionários interessados em chamar atenção, né? O Neymar não faz o estilo discreto. Claro que tem famílias que vão pra lá, gente mais de boa, mas o apelo de BC é a visibilidade, a vida noturna intensa, o rolê. Já Floripa tem outra vibe. Você não encontra na cidade aqueles prédios super altos de BC. Geralmente são construções baixinhas, né? Poucos andares. A ideia é deixar a natureza ser a protagonista da vista. Geralmente, quem se muda de Malicuia para Floripa tá atrás de um estilo de vida mais pé no chão, low profile. Um exemplo disso é a transformação de Jurerê Internacional. Jurerê foi de um símbolo de festas e baladas para um bairro familiar. O foco hoje está em serviços, qualidade de vida e segurança.
A Habitasul, que é a empresa responsável por Jurerê, está tocando essa virada estratégica desde 2019. Ela começou a limitar as festas e a atrair para lá lojas, supermercados, serviços médicos e escolas. O Raul falou ali no começo do vídeo sobre as ondas em direção a Santa Catarina, né? Um ponto unânime entre os especialistas com quem conversei foi a pandemia. A procura por casas e apartamentos em cidades do litoral do estado disparou desde então. Quem pôde foi atrás de qualidade de vida, segurança, pé na areia. O Luiz Fernando Clava, por exemplo. Ele é um empresário de São Paulo e um dos que decidiu mudar de vez para Santa Catarina, no caso dele, para Floripa. Ele ainda vai muito para São Paulo a trabalho e tal, mas fixou residência em Florianópolis em 2021. Ele me disse que a infraestrutura ajuda, que é mais rápido ir de São Paulo para Floripa do que de São Paulo para Maresias, por exemplo. E falou que no prédio dele, a maior parte dos moradores é de fora da ilha, principalmente de São Paulo, do Rio Grande do Sul, e citou também uma crescente migração de pessoas vindas do norte do Brasil, especialmente do Pará e do Amazonas. Mas, como você pode imaginar, tudo isso tem os seus efeitos colaterais. Bom, o primeiro a gente já viu, né? Os preços dos imóveis dispararam, assim como o custo de vida. O efeito disso é a chamada gentrificação, quando os moradores mais pobres dessas regiões acabam sendo expulsos pela carestia. Quem é dali há gerações simplesmente não consegue mais viver naquele lugar. Outra questão são os problemas de infraestrutura e mobilidade. Floripa é linda, mas os congestionamentos da Ilha da Magia são tão parte da paisagem quanto as praias, especialmente durante a alta temporada. O saneamento básico também pode operar no limite, não sendo capaz de acompanhar o crescimento populacional, o que gera problemas de acesso ao saneamento e usos de fossas em alguns lugares. Há ainda os riscos de que essa expansão urbana acelerada e o aumento do turismo impacte negativamente o meio ambiente, degradando áreas naturais, poluindo e aumentando a produção de resíduos. O Raul também chamou a atenção para Itapema e Porto Belo. Ele avalia que está rolando uma corrida imobiliária nessas cidades porque a vizinha Balneário já não tem mais para onde crescer, mas que essas cidades menores não têm esse urbanismo mais caminhável de BC. Elas estão crescendo naquele estilo Barra da Tijuca, sabe? O que significa deslocamentos longos, feitos por carro, condomínios fechados e moradores que precisam viajar para Balneário toda vez que quiserem ir para um restaurante legal, por exemplo. É mais trânsito, mais poluição e menos da qualidade de vida que as pessoas procuram quando vão para essas cidades. Santa Catarina virou um fenômeno imobiliário no Brasil. O que antes era um destino de férias pontual para gaúchos e paranaenses, agora se tornou o lar de uma elite que busca segurança, qualidade de vida e status. Mas essa transformação vem com desafios. A explosão imobiliária pressiona os preços, expulsa os antigos moradores, sobrecarrega a infraestrutura e ameaça a sustentabilidade da região. O boom de hoje pode virar um problema amanhã se não houver planejamento urbano e ambiental. A pergunta que fica é: as praias de Santa Catarina vão conseguir equilibrar crescimento e qualidade de vida? Ou correm o risco de repetir os erros das grandes cidades brasileiras?